e fala também a respeito da janela de transferências. O seu clube teve lucro ou prejuízo entre compras e vendas? Bora te atualizar também sobre o São Paulo alcançando 200 milhões de reais somente na temporada de 2025. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo. Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0-0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg, o jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony, do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco, Lucas Perry assegurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Marcos Leonardo está cogitando rescindir o contrato. Está cogitando ir à FIFA. Mas só para vocês entenderem, pessoal, o prazo final para inscrição, para o envio da lista de inscritos no Campeonato Saudita é 14 de setembro. Então, é de se imaginar que antes de 14 de setembro, o Marcos Leonardo não tenha a confirmação de que ele não vai ser inscrito. Ele já foi avisado pelo Simone Inzaghi que ele não vai ser inscrito, mas a materialização dessa decisão, ela acontece em 14 de setembro, quando todos os times da Liga Saudita entregam a lista final de jogadores que vão fazer parte da competição, tá? Então é a partir de 14 de setembro que o Marcos Leonardo pode levar essa história adiante. Eu já tinha conversado com um representante de um atleta brasileiro que também está nessa situação de um jogador que não vai ser aproveitado, e ele me assegurou, Nicola, em casos como esse, já há jurisprudência. Se o cara procurar a FIFA, a tendência é que ele seja liberado.
E a explicação, ou a justificativa é meio lógica. Olha, ele foi contratado, está sendo impedido de jogar. Essa pessoa, inclusive, me disse que a própria Liga Saudita criou um protocolo que prevê o rompimento do contrato de forma imediata, caso o atleta não seja inscrito e faça a requisição do rompimento desse vínculo, tá bom? O like 98, tem chance de o Marcos Leonardo ser reforço do São Paulo para 26? Para 26 eu acho até mais natural. O Marcos Leonardo mostrou muita vontade em ser jogador do São Paulo. Tá? Ele brigou pra caramba com os dirigentes do Al Hilal, fez enormes esforços. Só queria destacar que o vazamento da notícia de que ele havia aceito a proposta do São Paulo e queria ser negociado com o São Paulo pegou mal. O pessoal lá na Arábia Saudita ficou bravo. Inclusive, o São Paulo está tentando descobrir quem foi o responsável pelo vazamento da notícia, tá? Tomás Silva escreve, Nicola, o aporte e gastos do fundo vai para o balanço normal do São Paulo? Se sim, daria para esperar um grande superávit. Nesse caso, tá falando do aporte do fundo, né? Não acredito que seja assim que funciona. Esse aporte de até 350 milhões de reais num fundo criado para a Cotia vai única e exclusivamente para a contratação de atletas lá para a Cotia, tá bom? Quem você acha que vai jogar de centroavante no São Paulo? Abraço, meu querido, Deus já pensou. E eu acho que o São Paulo vai jogar com o Ferreira e Luciano, sem um centroavante fixo. Até porque o Dineno não gosta da confiança do técnico, porque o Tapia tá longe de ser a solução dos problemas, né? O Márcio Sala. Marcos Leonardo vai pedir rescisão de contrato e pode pintar ainda no tricolor. Eu acho que para o ano que vem, para esse ano, dificilmente vai dar tempo, com a lembrança, né? A janela de inscrições para jogadores desempregados, a janela de inscrições fechou na terça-feira. Então, ainda que o cara consiga a rescisão do contrato, ele precisaria estar desempregado na terça-feira. Existe uma discussão se, por justa causa, e o cara consegue a rescisão por justa causa depois do fechamento da janela, se haveria a possibilidade de inscrição. Mas é um caso bem específico, tá? Essa é a grande verdade. A Lara Reis pergunta, Nicola, Aboubacar seria um bom nome para ser o 9 do São Paulo? Seria. Centroavante de 33 anos de idade, já mais veterano, camaronês, mas extremamente forte, de muita capacidade física e um goleador. É o cara que dentro da área põe a bola para dentro do gol. Estava vendo a média de gols dele lá na Turquia, uma média de meio gol por partida. Acho que seria bastante interessante, tá? O Wagner Oliveira, o que você acha do fair play financeiro? Como acha que pode impactar no Brasil? Eu acho que o fair play financeiro é fundamental, e só queria alertar vocês que o fair play financeiro não vai fazer mal ao Palmeiras e ao Flamengo. Muita gente pede o fair play financeiro por entender que ele chegaria para impedir que o Flamengo e o Palmeiras contratassem muito mais do que os outros. O fair play financeiro não vai combater esses clubes que contratam dentro da realidade financeira que eles têm. O fair play financeiro vai impedir que o Corinthians, que o São Paulo, que o Galo, entre outros clubes, que o Internacional, que esses clubes contratem jogadores sem que eles consigam pagar, tá? Porque quem contratar e não pagar vai ser punido. Embora vale a lembrança de que as punições, na teoria, seriam aplicadas pela CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que pode dar as mãos para o STJD, que pode dar as mãos para a CBF, é outra entidade na qual eu não acredito, tá? CNRD, ela empurra com a barriga, ela faz vistas grossas, só para lembrar, vou citar um caso específico, envolve o Corinthians. O Corinthians, no ano passado, contratou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. Os clubes brasileiros que têm dinheiro a receber de outros clubes, eles não podem procurar a FIFA, eles procuram a CNRD. Foi o que o Cuiabá fez para receber a grana do Ranieri. Já os clubes internacionais procuram a FIFA. Então, Ranieri e Félix Torres chegaram mais ou menos na mesma época no Corinthians, e o Corinthians não pagou por nenhuma dessas duas contratações. Coisa de um ano e pouco depois, o Santos Laguna conseguiu condenar o Corinthians. Em vez de 33 milhões de reais, a dívida já subiu para 41 milhões com juros, e o Corinthians sofreu um transfer ban, que só vai ser retirado assim que o Santos Laguna receber esse dinheiro. Já o Cuiabá vai receber o dinheiro sem nenhum centavo de juros e ao longo de 6 anos. Essa é uma decisão da CNRD, que não puniu o Corinthians. O Corinthians vai ter essa oportunidade de pagar sem juros em 6 anos, enquanto em relação à FIFA a decisão foi muito mais pesada, tá bom? Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o Tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com o risco de superar R$1 bilhão de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do Tricolor.
Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de 48 milhões de reais. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Senão, de acordo com os conselheiros, o prejuízo São Paulino chegaria a 118 milhões de reais. A dívida, segundo eles, já está bem perto de 1 bilhão de reais. Ela era de 968 milhões de reais no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins, crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou 54 milhões de reais a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de 66 milhões de reais a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de 28 milhões e 300 mil reais, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais 120 milhões de reais até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a 1 bilhão de reais. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de 1 bilhão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente se encontra.